Nascido em Salvador, tem uma longa carreira no Ministério de Relações Exteriores, voltada principalmente para o setor econômico. Além de servir nas embaixadas de Montevidéu e Washington, chefiou o Departamento de Economia do Itamaraty e, desde 2013, representa o Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. De seu posto em Genebra, enfrenta negociações para a derrubada de barreiras tarifárias e a busca de maior abertura para o comércio internacional. Nesta entrevista, além de outros temas do cenário global, ele aponta os prós e contras da entrada do Brasil no Clube dos Ricos, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. No centro do Roda Viva de hoje está o embaixador Roberto Azevedo. Bem-vindos ao Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro da roda hoje está o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo, que vai nos contar um pouco sobre as grandes batalhas travadas em escala internacional por conta desse momento de protecionismo, as barreiras e também sobre os riscos e as oportunidades para países como o Brasil. Estamos no ar em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook, também no nosso perfil do Twitter. Para conversar com Roberto Azevedo, convidamos José Alfredo Graça Lima, embaixador e conselheiro do SEBRE, Roberto Gianetti da Fonseca, economista e empresário, Cida Damasco, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Raquel Landim, repórter especial do jornal Folha de São Paulo, e Carlo Cauti, editor-chefe do portal de notícias econômicas Suno, notícias e correspondente de vários veículos italianos. Somos acompanhados e supervisionados pelo nosso cartunista, o internacional Paulo Caruso, com desenhos feitos em tempo real. Embaixador, muito obrigado por aceitar nosso convite, um prazer tê-lo aqui. Obrigado a todos por estarem aqui. Embaixador, essa proposta de trocar, vamos dizer assim, como está sendo proposto pelos americanos, a entrada do Brasil na OCDE, por abrir mão, vamos dizer, desses privilégios que hoje o Brasil tem na OMC, por ser considerado país subdesenvolvido ou não desenvolvido, vale a pena? É um cálculo complicado, né? A proposta americana, é importante dizer isso, a proposta americana na OMC tem sido de olhar para frente. Ou seja, o tratamento especial e diferenciado que foi negociado para trás, portanto, nos acordos que já existem, tudo que está em vigor, não seria afetado. Essa foi a proposta inicial deles, mas daqui para frente as negociações já teriam esses países que são, na visão deles, mais desenvolvidos do que em desenvolvimento, atuando e negociando em condição de igualdade com os outros países desenvolvidos. Essa é a primeira e muito importante ressalva a ser feita. Olhando para frente, é importante ver o que isso significa economicamente, né? Você tem o aspecto político, né? Porque você se designar um país desenvolvido não é uma coisa que se esgota apenas na OMC necessariamente. Isso pode ter implicações políticas em várias áreas. Do ponto de vista econômico... Faz bem para o orgulho nacional? Mas o orgulho nacional tem preço também, né? Para o orgulho nacional. Então, temos que tomar cuidado com o impacto, né, que essas coisas teriam do ponto de vista econômico. Olhando para frente... a realidade é que tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, em negociações futuras, não vai ser uma coisa tão diferenciada como foi no passado. Sobretudo se, por exemplo, países como a China, ou a Coreia, Turquia, México, Indonésia, continuarem se autodesignando como países de desenvolvimento. Porque então, vamos supor, você tem uma negociação de comércio eletrônico. Vai ser muito difícil que os países desenvolvidos aceitem dar um tratamento especial para os países em desenvolvimento, se ali dentro
dessa cesta estiverem em China, esses países todos que eu acabei de falar. Então, você dizer, eu vou negociar em igualdade de condição, na verdade não está mudando muito, porque vai ser muito improvável que se dê concessões e tratamento diferenciado para países dessa ordem de desenvolvimento. Roberto, o senhor considera... Vamos começar a nossa roda de entrevistas aqui com a Cida, a gente vai depois para o embaixador Graça Lima e para a Raquel. O senhor considera que essa proposta, do ponto de vista prático, então, o senhor acha que pode ter menos significado do que do ponto de vista mais político? É isso? Depende, né, do que vai... a minha experiência, pelo menos nas negociações comerciais e em negociação comercial, se for multilateral, é que o diabo está nos detalhes, né? Então, é muito importante nós sabermos exatamente do que nós estamos falando. Assim, em níveis genéricos, numa conversa genérica, dependendo do que vai acontecer dentro da OMC, porque, pelo que eu entendi, a proposta era do Brasil se autodesignar país desenvolvido na OMC. Pode ter um impacto menor do que se nós estivéssemos vivendo o tipo de tratamento especial e diferenciado que era negociado no passado, né? Daqui para frente isso pode ser matizado. A proposta americana, por exemplo, na OMC, caso ela viesse a ser aceita, que é improvável neste primeiro momento, pelo menos, graduaria para país desenvolvido mais de 30 países. Você pode imaginar que não vai ser uma conversa fácil. E, de novo, daqui para frente, negociações futuras, sobretudo onde tiver países como a China, Coreia, classificados como países em desenvolvimento, vai ser muito improvável que você tenha um acordo que dê um tratamento muito diferenciado para esses países. Vão ser coisas cosméticas, se tanto. Embaixador. Bem, do meu ponto de vista, eu acho que o Brasil está diante de uma oportunidade única. Eu considero que a OCDE é o maior desafio de política comercial que o Brasil tem pela frente e seu ingresso acho que vai operar muitos benefícios para o país. Dessa maneira... Por exemplo, embaixador? Por exemplo, no momento que você adquire obrigações, e obrigações que são, admitidas ao longo de um certo período de tempo, você vai se igualando aos países de renda um pouco mais alta e você vai, ao mesmo tempo, obtendo frutos de, investimentos, reconhecimento, não é só apenas em termos de imagem, mas em termos materiais mesmo. Aquilo de que o Brasil mais precisa é investimento externo. O fato de você pertencer a o que era considerado um clube de ricos no passado e que hoje é mais um selo de qualidade, não comparado ao OMC, mas de qualquer maneira é bastante importante para as pretensões que o Brasil tem de crescimento e de assunção mesmo de compromissos que tornem o Brasil mais interdependente, que é bom aumentar a competitividade, a produtividade do trabalho aqui. E qual é a questão que o senhor teria para colocar? Bom, na verdade eu não tenho questão. Eu concordo com o Roberto que é preciso primeiro ver, né, quais são os termos dessa proposta. Mas o fato de o Brasil, digamos que, renunciar a tratamento especial e diferenciado para o futuro, eu acho um preço irrisório para um apoio que teria que ser aí sim um apoio firme, né, para o ingresso do Brasil na OCDE. Agora, tratamento diferenciado. O Brasil tem condições de renunciar a esse tratamento diferenciado? É autodesignado. Então, o país determina ele próprio se ele é um país em desenvolvimento ou não. Não estou dizendo do ponto de vista formal, estou dizendo... Formalmente. Tudo que você tem que fazer, recentemente na OMC, o primeiro caso que aconteceu foi Taipei chinês que se abdicou do status de país em desenvolvimento. Ele disse, a partir de agora, a partir deste momento, desta reunião, eu me considero um país desenvolvido e a partir daqui eu negocio em pé de igualdade. Então é uma coisa muito autodesignada, informal, vamos dizer assim. Eu queria botar um contraponto aqui, botar uma provocação. Do ponto de vista econômico, dá para entender.
Você na OMC, as negociações, dificilmente você vai ter grandes benefícios por ser designado um país em desenvolvimento, e do outro lado, você ganhando o selo da OCDE, você atrai investimentos. Mas do ponto de vista político, por que os Estados Unidos quer tanto que o Brasil se classifique como um país desenvolvido? Para botar pressão em todos os outros países de porte similar, estamos falando de China, estamos falando de Índia, para que essa reforma na OMC aconteça. E do ponto de vista político, é justo que um país como a China, um país como a Índia, um país como o Brasil, que ainda tem milhares de miseráveis, tenham o mesmo tratamento ou negociem em condições de igualdade com os Estados Unidos, com a União Europeia? Com a Noruega? Com a Noruega. Exatamente. Queria entrar. Depende. Que é isso? Como sempre, aliás, nessas situações, a melhor resposta é depende. Né? Depende da situação. Por exemplo, você mencionou esses países como não estando no mesmo patamar, por exemplo, de países de desenvolvimento econômico e social muito mais avançado. Citou-se aqui a Noruega. É fato. Mas esses países tampouco são Ruanda, tampouco são Tanzânia, tampouco são Guatemala ou Honduras. São países muito maiores, com uma pujança e uma capacidade de atuar no mercado internacional que é diferenciada. Quer dizer, o problema maior é que você tem, nessa cesta de países em desenvolvimento na OMC, uma quantidade enorme de países que são muito diferentes uns dos outros. Às vezes até do ponto de vista setorial. Tem países que num determinado setor são extremamente competitivos, que poderiam perfeitamente atuar em igualdade de condições com países desenvolvidos. Isso acontece com enorme frequência, em outros setores não. Desafios econômicos e sociais, sem dúvida, né? Mesmo a China. Uma coisa é você passar por Xangai, por Pequim, outra coisa é você ir numa comunidade rural no interior da China. É outra realidade completamente diferente, né? Mas em termos de uma reforma estrutural na OMC, então, Roberto, o que você defende? Porque os Estados Unidos querem essa mudança, não é só do Brasil, né? Eles querem uma mudança na OMC como instituição de como os países são classificados. Teríamos que ter, então, 3 classificações, assim, o que seria essa reforma? Aí você tem que perguntar para os Estados Unidos, não é para mim, quer dizer, é uma proposta deles, eles fizeram essa proposta. Na medida em que eles colocam aquilo na mesa como uma proposta formal, os membros têm que decidir o que vai acontecer. E tem, dentro da organização, várias tendências. Quer dizer, você tem os americanos e alguns desenvolvidos que dizem, é isso mesmo, vamos colocar aqui alguns padrões. Então, por exemplo, quais são os índices que eles estão colocando? Um é, se você é membro da OCDE, você automaticamente é um país desenvolvido. Se você é um membro do G20, você é automaticamente um país desenvolvido. Se você... Qual é o outro? Se você é classificado como um país de alta renda pelo Banco Mundial, você é um país desenvolvido. Se você tem uma participação no comércio externo, do comércio exterior, maior do que 0,5% do comércio mundial, você é um país... Então, tem vários desses índices que os países, uma vez que você se classificou em um deles, você vira país desenvolvido. Isso é uma proposta americana, não quer dizer que vai acontecer, né? E aí, em resposta a isso, você tem várias linhas. Você tem os países que dizem, em hipótese alguma, não vamos mudar nada, nós temos desafios, como você acabou de apontar, temos desafios, inclusive, sociais, muito importantes, não há hipótese de eu me comparar com um país desenvolvido. Quando eu disse pode, quando eu perguntei para o senhor pode, não se tratava do pode do ponto de vista formal do poder, mas temos condições, de fato, concretas, principalmente do ponto de vista social, de assumir essa posição. Exatamente. Então, tem países que dizem, eu não estou em condições em determinadas áreas de ser comparado e de ter o mesmo tipo de tratamento, de espaço de política pública que os países desenvolvidos têm. Eu preciso de mais espaço, né, para desenvolver políticas públicas. Então, essa é uma possibilidade. Mas tem outros países que dizem o seguinte, nas negociações futuras, dependendo da negociação, eu posso entrar em pé de igualdade. Né? Nessas negociações aqui eu posso, mas naquela lá eu não posso. Então, tem uma certa flexibilidade de aonde que eles podem atuar em pé de igualdade, aonde eles precisam de tratamento especial diferenciado. E entre essas posições tem vários matizes. É uma conversa que está começando. A minha impressão é que os americanos colocaram uma posição um pouco, vamos dizer assim, é a bandeirada, né? Então, a proposta é essa. Agora vamos conversar. O Roberto, por favor. Em primeiro lugar, cumprimentar meu amigo de longa data, embaixador Roberto Azevedo. Nos conhecemos há muito tempo
E, por acaso, essa conversa de OCDE me faz lembrar um episódio que o embaixador Roberto Azevedo, o embaixador Graça Lima e eu convivemos no início dos anos 2000, eu era secretário executivo da Camex, e nós três estávamos envolvidos numa negociação da controvérsia Embraer versus Bombardier. E a OMC cobrava de nós brasileiros que o sistema de financiamento da exportação brasileiro tinha que praticar as taxas de juros da OCDE. E nós dizíamos, mas nós não somos OCDE. Então, nós podemos praticar taxas de juros que não são aquelas ditadas pela OCDE. E essa foi uma polêmica que durou anos e tal, e a história é longa, não vou contar aqui. Mas me vem, nesse momento que estamos discutindo esse assunto, essa lembrança, e eu acho que a questão da competitividade, que é o que nós estamos falando aqui, é competitividade relativa. Como é que os países de renda média, como o Brasil, Argentina, México e tantos outros, Índia, China, podem competir nesse mercado global em condições com os países desenvolvidos? E eu acho que, de primeiro lugar, depende muito mais das políticas internas dos países de competitividade. No caso brasileiro, eu tenho absoluta certeza disso. Depende muito mais de nós do que questões ligadas à proteção tarifária de outro país ou uma vantagem como essa que nós temos ainda como país não desenvolvido. E depois também tem o fato que nós estamos falando de tarifa, que é um tema, especialmente sobre produtos manufaturados, bens tangíveis, cada vez menos relevante. O que vale hoje no mercado internacional, a tendência, são as barreiras não tarifárias, que aí sim que a gente deve ter uma negociação muito mais agressiva e eficiente no cenário internacional, e os serviços, que não estão nessa questão, que eu saiba, não está. O serviço, em princípio, não está nessa questão pontuada hoje pelos Estados Unidos. Eles estão falando de barreiras, de tarifas sobre produtos manufaturados. Eu não vi falar se serviço está nisso também. Eu queria, então, perguntar, esclarecer esse ponto e se a sua opinião coincide com essa questão que as tarifas são cada vez menos relevantes e o comércio internacional, a competitividade, depende muito mais das políticas próprias dos países. Na proposta americana, o que está sendo discutido no OMC, eles não entram em detalhe ou diferenciam a questão se nós estamos falando de tarifas, se nós estamos falando de serviços, embora a tarifa seja a coisa que mais vem à tona, naturalmente. Concordo plenamente com o que você acabou de dizer. Eu acho que hoje em dia, no mundo atual, o que acontece depois da fronteira é muito mais importante do que a tarifa que é imposta na fronteira, porque a tarifa você calcula, né? É uma linha na sua planilha e você sabe quanto que custa, tudo direitinho. O que acontece depois, primeiro é imprevisível, o custo você não sabe qual é e quanto tempo vai durar também você não sabe. A proposta americana não faz esse tipo de diferenciação. Eles querem apenas que os países, qualquer que seja o tema, seja em questões tarifárias, em questões fitossanitárias, em questões de serviços, né? Tudo isso, propriedade intelectual, tecnologia, propriedade intelectual, tudo isso você entra em condição de igualdade com os países desenvolvidos. O que a gente falou até agora, se vocês me permitirem, o que a gente está falando até agora foi mais o custo para o Brasil de concordar com uma coisa desse tipo, né? O que a gente não falou ainda é qual é o benefício. Sim. Né? O que o Graça falou, né? Agora há pouco, das vantagens. E teve um aspecto, se você me permite, que eu acho que ficou ausente na sua avaliação, da qual eu concordo em grande parte. Você, participando da OCDE, você será parte também da definição de disciplinas, de regras que vão ser aplicadas contra você ou a seu favor, não sei, no futuro. Porque uma boa parte dessas regras que estão lá na OMC, como o Roberto Janetti acabou de falar, elas vêm de algum lugar e normalmente elas começam a pipocar em foros como a OCDE. Então, por que naquela época eles queriam que as tarifas que as taxas de juros fossem as taxas da OCDE? Porque aquele texto foi negociado lá. Depois ele foi incorporado nas disciplinas da OMC. Então, os membros da OCDE, eles têm uma capacidade de influenciar as regras, as disciplnas para o futuro, comércio mundial, né?
muito grande. Claro. Então você participa dessas conversas de dentro. Claro. Então você, em vez de ser, como eles dizem em inglês, né, um rule taker, você um tomador de regras, você passa a ser formador de opinião, né? um formador de regras. Né? Então tem esses ganhos também. É um cálculo complicado. A sua pergunta foi, vale a pena? Exato. É um cálculo complicado, mas você tem que pesar todas essas coisas. Claro. Não dá para pesar só um lado, né? Olhar só para um lado, embora seja... Embaixador, agora o Carlos. Embaixador, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta um pouco provocativa do lado dos países desenvolvidos, porque esse pedido do Trump de levar todo mundo em pé de igualdade, de levar o Brasil para a condição de pé de igualdade dos países desenvolvidos e abandonar o tratamento diferenciado, foi criticado pelo governo brasileiro e muitos observadores aqui ficaram meio chocados. Mas nesse elenco de países em desenvolvimento do OMC, tem países como Singapura, tem países como Catar, que tudo são menos que países em desenvolvimento, evidentemente. Ou a Coreia do Sul, muito mais. Então, muito do desequilíbrio do comércio internacional, que acabou também levando, em última análise, a partidos de extrema-direita na Europa ou a reações assim protecionistas, o senhor não acha que deriva de um problema interno da OMC e não enfrentar essas questões que, sempre falando um pouco de forma provocativa, são um pouco hipócritas, dos países como a Coreia do Sul se declararem em desenvolvimento e aproveitam desse status privilegiado para poder ganhar fatia de comércio internacional? Eu acho que a maior dificuldade nessa área é que é autoproclamado, né? E a autoproclamação da Coreia do Sul, por exemplo, de países como Singapura, etc., foi feita lá atrás, né? Foi feita num momento em que efetivamente eles tinham características de países em desenvolvimento muito óbvias, muito evidentes. Uma vez que eles se classificaram como país em desenvolvimento, nós estamos falando de negociações comerciais. Negociação comercial, o cara negocia a última gota de sangue, né? Ele não vai abrir mão de uma coisa dessa sem nenhum benefício óbvio. Para que ele vai abrir mão do tratamento especial e diferenciado? Você pode até fazer um argumento de que ele se impor disciplinas a ele mesmo é uma coisa boa para ele, né? Porque ele se autoimpõe reformas, ele se autoimpõe um tipo de comportamento que é bom para ele. Mas, a rigor, ele pode fazer isso sem abrir mão do tratamento especial e diferenciado. Então, qual o incentivo desses países de abrirem mão? Agora, o mundo mudou muito. Agora, embaixador, quando o senhor mundo fala mudou muito. Então, quem era antes vai... tratamento diferencial, a gente está falando o quê? De quantos por cento, vamos dizer, de benefício numa tarifa? A gente pode dar esse número? Posso dar exemplos. Uma boa parte desse tratamento especial e diferenciado tem a ver com prazos de implementação. Então, por exemplo, na época em que o acordo de propriedade intelectual, o embaixador Graça Lima lembra-se disso perfeitamente, foi negociado, ele entrava em vigor automaticamente para os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento tinham um prazo adicional, sei lá, de 10 anos, 15 anos, depois renovou um pouquinho mais, mas era uma questão de prazo, né? E a maior parte desses prazos já venceu, então já não tem mais nenhum impacto. Agora, em algumas outras áreas, isso é mais evidente. Por exemplo, agricultura. Agricultura, os países desenvolvidos, eles têm um espaço para subsídios, para dar subsídios, que, além do que eles negociam, que eles chamam caixa amarela, eu não vou entrar nisso não se preocupe, eles têm 5% do valor da produção, que eles chamam de de minimis, eles podem dar subsídios dentro daquele espaço de 5%. Tá. Países em desenvolvimento, como o Brasil, tem 10%, então tem o dobro de espaço que tem um país desenvolvido. Como isso foi negociado no passado, a rigor, o Brasil não voltaria, não iria para 5%, vamos supor assim, se esse fosse o acordo. Porque vale o acordo lá de trás. Agora, se for uma coisa, vale para frente, vale para trás, aí o espaço de subsídio brasileiro cai de 10% para 5%. Você pode até argumentar, eu quero mesmo me desfazer disso, eu não quero ter esse espaço para subsidiar, mas esse espaço de política pública você perde. Então, isso varia muito de setor para setor, de acordo para acordo, e são muitos. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já com a entrevista do diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo. Fique aí, só um instante.
Estamos de volta com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo. Embaixador, a gente está vendo as discussões hoje muito concentradas no protecionismo. Blocos, né, União Europeia e Estados Unidos, e os Estados Unidos forçando, inclusive, essa mudança na Organização Mundial do Comércio. Mas essa questão, as negociações bilaterais, né, dos Estados Unidos, agora colocando tarifas dos produtos chineses, isso tudo não atropela a Organização Mundial do Comércio? Como fica a Organização Mundial do Comércio nesse mundo em que as coisas estão sendo tratadas dessa maneira, na base da força, né? Quem tem força para comercial impõe suas tarifas e exige coisas e pouco passa pelo OMC, não é verdade? A organização, no fundo, ela foi criada para isso, né? Para viver essa situação. Quando está todo mundo negociando tranquilamente, não tem pressão daqui, não tem pressão dali, liberalização para todo lado, a rigor você nem precisaria da Organização Mundial do Comércio. Então é evidente que há pressão, questionam-se as regras, mas ela foi feita para isso. Quando nós tivemos a crise financeira de 2008, a expectativa naquele momento era que o protecionismo ia subir de uma maneira extraordinária. Muitos comparavam, por exemplo, aquele momento aos anos 30, né? E o que aconteceu? Nos anos 30, 2/3 do comércio mundial desapareceram muito rapidamente. Então, se imaginava que pudesse se repetir isso. Eu tenho absoluta certeza de que uma boa parte desse cenário não se repetiu, porque existe o sistema de regras do OMC, porque aí ficavam os membros um olhando para o outro. Se você fizer isso, eu vou fazer também. E o mais importante, todo mundo sabia qual era o limite. Então, você sabia quando alguém passou do limite. E aí dizia, opa, você aí, olha, cuidado, você está indo além, eu vou fazer a mesma coisa. E aí esse tipo de controle recíproco dos membros ajudou muitíssimo. Então, é claro que numa situação de crise, numa situação de arrefecimento do crescimento econômico e tudo isso coloca pressão no sistema. Mas ele foi feito para isso. Nesse tiroteio entre Estados Unidos e China, a OMC fica olhando, deixa os dois resolverem ou a OMC tem um papel? Pois essa é uma pergunta até muito boa, porque eu tenho uma enorme dificuldade em explicar para as pessoas que não estão, como vocês, acompanhando o comércio mundial e a atuação da OMC, que a OMC não é um árbitro de futebol. Né? O árbitro de futebol, o jogo está se desenvolvendo, tem uma falta no campo, e aí o árbitro apita, falta, né? Você errou, você cobra a falta. A OMC não pode fazer isso. Né? Os jogadores estão lá jogando e se tiver uma falta, eles decidem, foi falta, então tá, foi falta mesmo, não sei o quê. Aí, mas se não houver acordo entre eles, aí eles chamam o OMC. Eles chegaram aqui e fez falta, aí vem o VAR. Você acha que é o VAR? Aí vem o VAR. Aí a OMC vai lá com televisão e tudo, olha, foi assim, você está errado. Um dos órgãos mais importantes que tem no OMC, você confirma para mim, é o Solução de Controvérsias. Isso. Que eu acho que exatamente quando tem o embate que chega no nível assim de ter que buscar um árbitro para resolver, tem lá os 7 juízes que são nomeados, que vão montar um painel, ouvir uma parte, ouvir a outra e depois tomar uma decisão. O que está errado pode estar sujeito à retaliação, à perda de algumas vantagens, etc. No momento, há um desafio grande para o OMC, que dos 7 juízes, só 3 estão nomeados, estão faltando 4, estão vagos e não estão votando a nomeação dos juízes. Isso não é um desafio que pode minimizar ou até eliminar a solução de controvérsia? Eu queria até emendar essa pergunta do Janete, que eu acho que é muito importante, porque é exatamente essa ameaça da OMC perder os dentes, ou perder de alguma forma o seu papel de árbitro. E isso está acontecendo por conta dos Estados Unidos. Eles estão bloqueando, boicotando a escolha de novos juízes. Como é que vocês estão vendo essa posição americana de colocar em risco uma perna, uma função tão importante da OMC? Com grande preocupação. Isso eu falo para eles diretamente, não estou aqui falando nada que ninguém não saiba. Toda vez que eu me encontro com eles, eu coloco essa situação. É um pilar fundamental da organização, sobretudo porque
é um pilar que tende a ajudar a despolitização dos assuntos. Então, quando tem essa situação de embate, essas coisas, se você não tiver uma instância técnica, arbitral, que faz esse julgamento, o que acontece? Isso vai tendendo a escalar politicamente, né? E com retaliação daqui, retaliação dali. É um pilar muito importante do que nós fazemos hoje lá. Os Estados Unidos, e aí, enfim, vamos colocar os pingos nos is, quer dizer, o governo Trump, ele apenas deu mais consequência a uma reclamação que os Estados Unidos já fazem há muito tempo. É verdade. Seja de republicanos, seja de democratas, há várias administrações eles já reclamavam das determinações do órgão de apelação. Mas nenhuma administração tinha se posicionado. Mas por isso que eu estou falando, o governo Trump, ele levou... Isso. Não, eles diziam que não gostavam. Falaram isso repetidas vezes. O governo Trump bloqueou a escolha de Aí sim, então o governo Trump, ele levou isso à última consequência, que foi começar a bloquear o órgão de solução de controvérsias do OMC via órgão de apelação. O que eu imagino que seja a situação? Nós temos até o fim do ano, estamos trabalhando com 3 e depois disso vai se comprometer, talvez paralisar por completo, porque não vamos ter árbitros suficientes para ouvir as apelações. No mínimo 3, né? No mínimo 3. E no final, em dezembro, cai para 1. Olha aí. Se não forem renovados, o que acontece? Se não tiver renovação, o que acontece? Para tudo e a OMC fecha as portas? Não, solução de controvérsia, mas você não tem um plano B para resolver? Você tem a primeira fase. Então, você tem o painel, que são peritos, que fazem a primeira instância, né, da arbitragem na OMC. O país que perde, na maioria das vezes, 2/3 das vezes, ele apela, vai para o órgão de apelação. Aí o que vai acontecer quando nós não tivermos mais o órgão de apelação em funcionamento? Na hora que a parte perdedora apelar, acabou, não tem para onde ir. E aí o resultado do painel não é adotado, não é implementado. E isso paralisa o sistema para todos os efeitos práticos. E os Estados Unidos têm poder de veto nisso ou tem alguma forma de resolver politicamente? Quem dera. Quem dera, né? Não, eles têm poder de veto, estão exercendo esse poder. Todos os membros do OMC, não são os Estados Unidos. Por consenso. Todos os membros do OMC, porque a decisão é por consenso, então qualquer país que bloqueou. Não seguimos adiante. Mas, tendo dito isso, há várias coisas que são importantes notar. A primeira estão tentando negociar. Né? Estão tentando ver se há uma solução. O problema neste momento é que os americanos não dizem o que eles querem. Eles dizem que eles não estão satisfeitos. Dizem né? o que não... O que eles não querem, todos nós sabemos. Eu não gostei disso, não gostei daquilo. Isso nós todos entendemos. Sempre, né? Mas aí quando você pergunta, mas então o que você quer? Aí a gente não ouve essa explanação. Essa é a primeira coisa. E a segunda é que estão pensando já num plano B, né? Quer dizer, e se o órgão de apelação paralisar, como você falou? Tem um plano B? Tem alguns membros que estão pensando numa forma de substituir a atuação do órgão de apelação por alguma outra instância ou mecanismo para permitir que as coisas... Mas para isso precisa saber que países querem participar desse plano B, se esse plano B efetivamente vai vingar e provavelmente os americanos estarão fora do plano B. Então, nas disputas com os americanos... Mas o que seria esse plano B? A Cida tem uma pergunta, Raquel. Eu queria sair um pouco dos Estados Unidos e chegar ao Brasil. Durante a campanha, e principalmente durante a fase de transição, tanto o presidente Bolsonaro quanto depois o chanceler, várias vezes fizeram críticas ao globalismo, se manifestaram claramente a favor de relações bilaterais, criticaram os sistemas multilaterais. Nesse quesito, quase 3 meses de governo, como é que o senhor vê essas relações dentro do governo Bolsonaro? Com relação ao OMC, é normal. Eu acho que o Brasil continua atuante na OMC, continua fazendo propostas, é muito ativo, é um dos países que lidera, inclusive, negociações dentro da OMC, na área, por exemplo, de facilitação de investimentos, que é um grupo que está reunido para discutir esse assunto. O Brasil é um dos maiores proponentes, é um dos líderes do processo. Então, é um país que é muito ativo lá dentro. Eu acho que o que você acabou de se referir, Cida, é uma queixa mais genérica,
né? Então, o que não é apenas do Brasil e que tem um contexto internacional, né? Quer dizer, o sistema multilateral, a realidade é essa, ele precisa evoluir. Ele não pode continuar como está. Quer dizer... Mas as críticas, pelo menos do chanceler, elas eram muito contundentes em relação ao globalismo. Olha, ao globalismo, não à OMC. Mas a OMC, são duas coisas diferentes. Globalização. Não é mesmo. São duas coisas conceitualmente muito diferentes. Qual é a noção, pelo menos que eu entendo, né? Qual é a noção que eu entendo da crítica? A crítica é, você teve ao longo das décadas passadas a evolução de um sistema multilateral que foi adotando determinados conceitos, ideias, preceitos, regras até, né? E que o mundo mudou muito e essas regras estão defasadas, elas não estão refletindo o mundo atual. Essa é a crítica de você importar automaticamente esses conceitos que foram aceitos ao longo dos anos, sem uma visão crítica de se isso ainda reflete a realidade atual e se isso reflete o interesse do meu país. Isso é o que eu estou entendendo. Mas e por que eu estou falando dessa forma? Estou falando dessa forma... Está claro para mim de que conceitos? Conceitos de mundo, de vida? Na área de tudo. Na área de direitos humanos, na área de saúde, na área de educação, são coisas e preceitos na área de tratamento mesmo comercial, né? Os americanos, por exemplo, reclamam que o tratamento não recíproco não é justo para eles, é a maneira como eles veem isso, né? E querem repensar essas coisas todas. A impressão que eu tenho é que há uma reclamação genérica, que não é apenas dos Estados Unidos, né? Do multilateralismo como um sistema ineficiente e que isso precisa ser repensado. E isso tem um certo fundo né? Eu falei há pouco tempo para os membros lá no OMC, nós não podemos permitir que o multilateralismo vire sinônimo de paralisia. Entendeu? Ele tem que ser capaz de se renovar, ele tem que evoluir. Agora, evoluir não significa jogar fora. Significa fazer mudanças, significa adaptar, significa fazer uma reforma, que é o que nós estamos tentando fazer hoje na OMC. Mas várias vezes, o presidente Bolsonaro, por exemplo, falou lá em Davos, e falou até pouco, foi muito criticado, porque o discurso dele foi curto, foi conciso, e ali ele falava da OMC e da importância da OMC dentro do sistema multilateral. Agora, eles dizem, como vários outros dizem, que o sistema precisa ser reformado. E nisso eles não são os únicos. Eu tenho dito isso há muito tempo, aliás, desde que eu assumi. Mas o que precisa ser reformado? Precisa incluir a agricultura, por exemplo, que é de fundamental importância para o Brasil. O Acordo de Agricultura, ele apenas integra um pouco mais a agricultura às regras do GATT. Há mais disciplinas do que havia antes de terminada a rodada do Uruguai. Mas o Brasil, por ser uma potência agroambiental, ele é discriminado pelo fato de não ter as mesmas... pelo fato de o comércio agrícola não ser tão liberalizado quanto poderia ser. Pelo fato de haver uma política agrícola comum, pelo fato de haver uma Farm Bill que dá subsídios, tudo que é permitido, né, por um acordo sobre a agricultura que é muito precário. Mas aí tudo isso que vocês estão falando é mais globalização. E como a Cida colocou, o que o chanceler Ernesto Araújo coloca, e o presidente Jair Bolsonaro coloca em alguns momentos, e o guru deles, Olavo de Carvalho, coloca, é menos globalização, é mais nacionalismo. Né? Mas peraí, Raquel, não é bem assim. Ao mesmo tempo, você tem o discurso do Paulo Guedes, da equipe dele, que é mais abertura econômica. Mas aí é uma esquizofrenia dentro do governo. Significa o seguinte, mais exportação e mais importação. E quanto de benefício e emprego que isso tem para a população brasileira. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar ou monopolizar a opinião do governo por causa de um guru em Washington que ninguém sabe direito o que está fazendo. Mas o Paulo Guedes parece ministro da Economia. Porque ele falou que ele era o líder da Revolução, ele sabe. O ministro da Economia fala em alto bom som. Nós vamos promover uma abertura gradual da economia brasileira. O que nós, empresários, achamos ótimo, por sinal, porque eu acho que temos sim que aumentar o fluxo de exportação e importação, trazer mais benefícios para a sociedade brasileira e, principalmente, o que não se fala, mais emprego. Nós continuamos com 12 milhões de desempregados no Brasil há 5 anos. Nós estamos nos acostumando com a mediocridade. Isso não é possível. Nós temos que evoluir para um comércio mais aberto e o papel do OMC em ajudar o Brasil na abertura é fundamental.
Eu acho que aqui é uma oportunidade que o Brasil tem de se realmente inserir no mercado global. E eu queria fazer uma pergunta, aproveitar que eu estou com a palavra. Nos últimos anos, diferentemente de décadas passadas, o comércio mundial está crescendo menos do que o PIB mundial. Isso é preocupante. Eu, como exportador veterano, dizer, puxa, o que está havendo? O mercado está se encolhendo? Porque durante anos o comércio mundial crescia 2 ou 3 vezes mais do que o PIB mundial. E agora está crescendo, a economia mundial cresce 2,5%, o comércio mundial cresce 1,5%. Como é que o OMC está vendo isso? Quando nós tivemos esse número, por exemplo, de que pela primeira vez em muitos anos, né, o comércio cresceu menos do que a economia mundial, eu pedi para os meus economistas lá no OMC, eu falei, olha, precisamos entender o que está acontecendo. Isso é um ponto fora da curva, isso é uma tendência, o que está acontecendo? E num primeiro momento, é curioso que eles não souberam me responder. Nem eu. Ninguém sabia responder o que estava exatamente acontecendo. Então, eu falei, então vai lá e estuda esse negócio, eu preciso entender o que está acontecendo, até para poder ver se tem alguma coisa que nós podemos fazer para poder ajudar, né, nessa situação. Então, algumas coisas ficaram claras no final desse estudo, que durou vários meses. A primeira, efetivamente teve um momento em que nós chegamos a quase 2-1. Então, vamos supor, se o comércio mundial crescia, se a economia mundial crescia 3%, o comércio expandia em 6%, né? Era o dobro. Isso aconteceu, sobretudo, antes da crise, antes de 2008. Coincidiu com o boom da China. Da China, exatamente. E coincidiu com o boom da China, foi o período assim, de grandes, e não só da China, mas com dos outros países emergentes também. Brasil, Índia, China, Turquia, todo mundo estava bombando, né? Então, foi o auge, talvez, da globalização. Foi quando a China, por exemplo, estava expandindo as suas cadeias de produção. Quer dizer, ela fabricava um produto, mas ela trazia componentes do mundo inteiro, né? E aquele foi um período que os meus economistas disseram, esquece, não vai mais acontecer, não no futuro imediato. Então, aquele 2-1 era atípico, não é normal que isso aconteça. Então, não vamos ficar aqui reclamando toda vez que nós não chegarmos a esse patamar. A média histórica, segundo eles, é 1,5-1. Eles falam, 1,5-1 é mais ou menos isso. Aquele ponto que ficou abaixo de 1, eles disseram, esse está fora da curva, isso aqui nós não temos como explicar. Mas depois daquilo voltou. Nós hoje estamos em 1,3, 1,4, está voltando a chegar à média histórica de 1,5. Mas isso tem, a quantidade de fatores que levam a esse número aí é gigantesco, eu garanto para vocês. Não é uma equação fácil, eu sei disso. Não, eu tive várias discussões com eles, com os economistas, e não é uma resposta simples. Não é uma resposta simples. Embaixador, eu queria perguntar sobre o ponto que o senhor disse, a necessidade de reformar o sistema, de reforma no sistema do OMC, né? Mas o senhor também disse antes que os países que mais têm a perder não vão ceder tão facilmente. Então, o senhor não acha que a resposta dos americanos de virar para o bilateralismo, esquecer o multilateralismo, impor sua força, né, seu peso específico nessas negociações, no final, o único jeito de forçar esses países, especialmente aqueles, o desenvolvimento que não querem aceitar algumas regras, a mudar as coisas, e o senhor não acha que isso também pode sucatear a OMC? Não, eu acho que o momento atual hoje é de reforma. Eu acho que um sistema tem 164 países. Você sempre vai ter 2, 3, 4 que vão dizer, eu não quero reforma nenhuma, tá bom como tá, deixa o sistema como tá. A realidade é que deixar o sistema como tá não significa que você vai preservar o sistema. Pode significar que você vai matar o sistema de vez. Os países entendem isso? Né? Tem alguns poucos, eu não vou citar os nomes, nem adianta. Mas tem alguns. Isso não é um risco insistente? Não, porque a maioria não pensa assim. Eu acho que as pessoas já se deram conta, e a grande maioria dos membros da OMC já se deu conta, de que a reforma é uma condição de vida ou morte. Ou nós reformamos, né? Ou o sistema vai ruir. E a reforma, aí é a próxima pergunta. O que é a reforma? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque a primeira decisão que nós tomamos foi, não vamos perder 10 anos decidindo o que é a reforma. A reforma significa que nós temos que mudar. Nós temos que negociar mais rápido, com mais flexibilidade, chegar a entendimentos mais rápido. Nós vimos, gente, nós estamos no ano 2018, pela primeira vez, um grupo de 76 países na OMC anunciou que tem a intenção de começar
a negociar comércio eletrônico. Em 2018, o comércio eletrônico hoje é a espinha dorsal da economia mundial. Então, é claro que um sistema que não é capaz de, em 2018, estar negociando e falando, nem sequer falávamos sobre isso, não Está defasado. Não é razoável. A questão eu de tenho que tudo dito é para eles. consensual, tem que ser consensual, era um troço, ainda, né? Algo que Congela tudo. congela tudo. Congela tudo. Então, qual é pelo menos eu tenho falado para os membros e tenho dito para eles, vamos chegar aqui num entendimento nos seguintes termos. Ninguém deve ser obrigado a aceitar regras que ele não está pronto para cumprir. Né? Que ele não, por algum motivo, seja por questões políticas, econômicas, ele não está disposto a entrar. Né? E o embaixador Graça Lima se lembra, na época do GATT, era muito goela abaixo. Né? Se fazia um acordo ali entre os grandes, se decidia tudo e aí depois se apresentava na mesa, é isto aqui. E aí vinha o tratamento especial e diferenciado. Aí os países em desenvolvimento que não tinham negociado aquelas coisas diziam, mas eu não posso. Ah, então tá bem, então você tem 10 anos aí, pensa, fica aí um pouquinho. Ou você não tem que fazer tudo tal. Era a maneira de você vender para todo mundo aquilo que foi negociado por poucos. Que é muito diferente ter uma voz, né, na negociação. Como? Muito diferente ter uma voz na negociação. Na negociação, é muito diferente. Agora, isso tudo mudou muito. Depois, quando eu cheguei lá em Genebra e eu negociei muito a rodada Doha, né? Na época, o centro decisório antes era Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá. Era o Quad. Né? Depois eram Estados Unidos, União Europeia, Brasil, China e Índia. Eram os 5. Né? Mudou completamente o tipo de negociação. E depois dessa mudança veio a outra mudança, que foi o resto do pessoal não aceitava nem os 5. Tinha que ser todo mundo. Então, voltando à pergunta, eu acho que flexibilidade, né? Consenso, não adianta você querer impor aos países o que eles não podem, mas também os que não podem impedir os outros de negociar coisas que eles estão dispostos a fazer. Mas, Roberto, não tem que ter um mínimo de disciplina no comércio mundial? Certas regras devem ser, talvez, assim, pétreas, porque, por exemplo, subsídio. Você não pode permitir que qualquer subsídio seja aceitável para a OMC. Tem que ter limites. Então, não dá para ter flexibilidade com subsídio. Não, flexibilidade na forma de negociar, era isso que eu estava me referindo. Mas você tocou num ponto muito importante. Sabe que em Davos, na Suíça, eu participei de vários painéis. Né? E agora, então, que começam essas tensões, eu era muito demandado. E, com frequência, lá, eles fazem uma pergunta para a plateia e para os internautas. Né? E uma pergunta que quase sempre aparecia era a seguinte: o livre comércio é bom ou é ruim? Né? Ele cria emprego ou destrói empregos? E na grande maioria das respostas, em quase todos os painéis que eu vi, a resposta era negativa. Não, o livre comércio não é bom. Não, ele faz perder empregos. E eu fiquei surpreso com isso. Né? Mas, É um grande equívoco essa resposta. Claro que já Mas... Pois é. Bom, eu acho Se for europeu, não pensa assim, não. De alguns, Na Europa tem outra impressão. Essa é uma ótima discussão, aliás, para o próximo bloco. Então a gente vai fazer mais um intervalo e voltamos com a entrevista com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo. Fique aí, é só um instante. Estamos de volta para o terceiro bloco da entrevista com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo. Como estávamos discutindo, então, no bloco anterior, o senhor estava falando que em Davos, para sua surpresa, muitos e-mails, a participação dos internautas se concentrou na opinião de que o livre comércio seria ruim para os países. E temos vários exemplos aí de eleições recentes em que a balança pendeu justamente para o lado de condenar o livre comércio em vários países. O senhor estava falando sobre isso. Queria que o senhor retomasse o fio da meada.
Bom, a primeira coisa que eu ia completar o raciocínio é simplesmente dizer que hoje em dia é muito mais palatável, numa discussão desse tipo, falar sobre comércio com regras. Em vez de ser livre ou deixar de ser livre, ou de ser aberto ou fechado, é ter regras, ter previsibilidade. Agora, o mais importante, eu acho, é por quê, né? Por que as pessoas hoje têm uma relação tão conflituosa com o comércio? Antagônica até. Eu diria mais do que com o comércio, com o que vem de fora. Né? Com o que vem de fora. Hoje, tudo é anti-globalização, anti-comércio, e o que tem de comum nisso tudo? É o que vem de fora, é a perda da soberania. E isso vale também, inclusive, para fluxos migratórios. Né? O imigrante é visto como um mal para o país, quando em vários países, inclusive, precisam, né, dos imigrantes para desenvolver a sua economia de várias formas. A realidade é que você tem uma mudança estrutural no mundo moderno. E eu tenho dito, nós estamos vivendo um momento histórico. Quer dizer, nós tivemos lá a Revolução Industrial, tivemos a Grande Depressão dos anos 30, tivemos a crise de 2008. Nós hoje estamos vivendo uma mudança de paradigmas no mundo. Por quê? Porque o emprego que existe hoje vai desaparecer. Ele vai desaparecer, vai mudar, o mundo vai mudar de uma maneira extraordinariamente rápida. Já está mudando. Já está mudando. Industrial, já está mudando muito. Um dos números impactantes que eu vi é uma expectativa de que 2/3 dos empregos que existem hoje não existirão mais quando um aluno que está entrando no ensino fundamental se graduar na universidade. Então, o aluno que está entrando hoje na escola, quando ele se formar, 2/3 dos empregos terão desaparecido. Né? Isso é uma coisa extraordinária. Em cada 10 empregos que se perdem no mundo, 8 são em função de inovação, novas tecnologias, aumento de produtividade, etc. Não tem nada a ver com importação, com comércio, não tem nada a ver com isso. E essas coisas não vão mudar. Não vão mudar. Aí as pessoas dizem, então a globalização é ruim, né? A alta tecnologia, essas inovações são ruins. Não é verdade, porque no líquido haverá mais emprego do que havia antes. O problema é que quem está perdendo o emprego, sobretudo nos setores tradicionais da economia, que é uma faixa que está ali entre 35 e 45 anos de idade, essas pessoas não são as pessoas que vão ocupar o emprego que está sendo criado na área dinâmica da economia. Né? Isso significa o quê? Não adianta você procurar a OMC ou qualquer outro organismo internacional para curar esse problema. Isso são políticas domésticas, né? Educação, treinamento do trabalhador, políticas sociais para ajudar na transição. Rede social. Inovação e tecnologia. Inovação e tecnologia. Os países nórdicos têm feito um trabalho muito bom. Eles já perceberam que isso está acontecendo e já começaram a atuar para evitar os desgastes. Em outros países, isso não acontece. Essas respostas são de longo prazo. E a maior parte dos governos responde ao ciclo eleitoral. Então, eles estão pensando daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Em 2 anos ou 3 anos, você não corrige nada disso. Isso não dá voto. Né? Então, é um problema sério, porque os países tendem a reagir com o que dá voto. E o que dá voto é dizer o imigrante não, né? O importado não, a globalização não. E esse é um fenômeno mundial, não é uma coisa que está se acontecendo apenas nos Estados Unidos. Olha para o processo eleitoral nos países avançados, na Ásia, aqui na América Latina. Esse é um fenômeno que está acontecendo por todo lado. E é um fenômeno que não se pode ser ignorado. Embaixador? Eu tenho uma pergunta. Você tem alguma previsão sobre o prazo que poderia durar esse processo de reforma? Quer dizer, quando os membros do G20 decidiram que deveria haver uma reforma dentro da OMC para discutir, quer dizer, deveria se abrir um processo para discutir reforma, coisa até, como você disse, muito necessária, porque o sistema tem ou apresenta defeitos óbvios, né? Mesmo quando foi lançada a rodada do Uruguai, se criou um grupo sobre funcionamento do sistema do GATT, né? Que deu até alguns resultados. Mas a rodada do Uruguai foi concluída em 95, a rodada Doha não avançou e você tem finalmente essa luz
um pouco bruxuleante, mas de qualquer maneira uma luz que no fim de um túnel que, todavia, não tem, nesse momento, e você esclarecerá, um horizonte temporal pela frente. Eu sei que há uma obrigação de reportar ao G20, né, na reunião em Tóquio, sobre progressos alcançados. Mas, seria além quando disso, em Tóquio? Julho, né? Julho agora? Junho. Não houve um prazo, vamos dizer assim. Mais do que isso, não houve sequer uma definição do que é reforma. Porque não adianta você ficar 10 anos discutindo o que é que vai ser a reforma. Então, a minha sugestão para os membros, que foi acatada, vamos fazer as coisas à medida em que nós formos avançando. Né? Então, por exemplo, precisamos resolver o problema do mecanismo de solução de controvérsias. Isso faz parte da reforma. Precisamos melhorar o funcionamento dos órgãos regulares da organização. Isso faz parte da reforma. Precisamos finalizar acordos, né? E tem alguns em andamento, por exemplo, na área de comércio eletrônico, na área de facilitação de investimentos, que não são multilaterais, não são todos os membros, mas é uma parcela importante dos membros que está negociando tudo isso. E tem também um grupo de assuntos que está muito relacionado com a tensão Estados Unidos-China. Então, por exemplo, você vê os americanos reclamam muito de subsídios industriais, transferência forçada de tecnologia, empresas estatais, tem um número de temas que eles querem colocar sobre a mesa para fazer parte... Também, né? Como? Manipulação da moeda chinesa. Da moeda, são todos temas que eles gostariam de colocar como sendo parte dessa reforma. E o que eles alegam? Eles alegam que os livros, né, que nós temos lá, os acordos que nós temos no OMC, têm áreas cinzentas. E nessas áreas cinzentas, países como a China, por exemplo, alegam eles, estão se beneficiando e fazendo coisas que não estão cobertas. O que nós sabemos é que isso não é culpa da China, quer dizer, essas áreas cinzentas estão lá porque no passado, sobretudo Estados Unidos e União Europeia, não chegaram a um acordo e deixaram aquele buraco, né? E a China não existia, né? A rigor, a China hoje de hoje... é o maior parceiro comercial dos hoje, Estados Unidos e o maior antagonista. E não é que a China é a única que faz essas coisas, vários fazem, mas tudo que a China faz tem uma ordem de magnitude extraordinária. E está todo mundo olhando com lupa, né? Tudo que a China faz, todo mundo está olhando. Então, essas questões todas podem ser parte da reforma. Como nós não sabemos nem ainda exatamente o que nós precisamos fazer para que as pessoas digam, bom, reformou-se, sim, mudou. Então, vamos fazendo de uma maneira pragmática, vamos avançando com o que der e na velocidade que der. Embaixador, a questão China e Estados Unidos, nesse momento, ela... força uma reforma ou ela atrapalha uma reforma? Como é que é? Porque ela está dentro da OMC, essa tensão está dentro da OMC. Ela ajuda, eu acho, a reforma. Também acho. Acho que ela ajuda a reforma. Acho que se não houvesse esse sentimento de crise e de tensão entre Estados Unidos e China, da forma que existe, a tendência seria se acomodar. Deixa, isso é muito complicado, não vai dar certo, vamos negociar isso não. Agora o pessoal, não, peraí, vamos resolver isso aqui antes que essa coisa estoure de vez. Roberto. Então, eu acho que esse sentido de crise ajuda os países a aceitar que alguma coisa tem que ser feita. Outra questão sobre guerra comercial, né, sobre essa tensão Estados Unidos e China. Você teve tarifas, Estados Unidos colocando tarifas contra aço, China respondendo com tarifas de soja. Agora parece que esses dois gigantes estão caminhando para um acordo de livre comércio, enfim. Você acha que essa guerra comercial está mais próxima de se resolver ou ainda existe muita fricção aí nessa? Eu acho que as probabilidades de um entendimento preliminar entre Estados Unidos e China são bem maiores hoje do que eram há 3 meses atrás. Houve avanços significativos. Eu não imagino que tampouco isso vai ser um entendimento definitivo. Eu acho que haverá... Hoje, eles não estão falando o que nós precisamos fazer para acabar ou para retirar as medidas que foram colocadas em vigor de retaliação de lado a lado. O que eles estão negociando é como não aumentar, ficar onde está. Né? E as tensões entre Estados Unidos e China, elas são estratégicas, no fundo, não estão apenas na área comercial. E a impressão que eu tenho é que essa situação não vai se resolver da noite para o dia. Isso vai ter um processo...
Mas, neste momento, eu acho que há um interesse das partes em não escalar. Sobretudo porque todo mundo está vendo que isso está afetando a economia mundial e está afetando a economia dos dois países. Para onde você acha que caminha esse entendimento preliminar? Porque existe uma preocupação no agronegócio brasileiro que isso possa nos prejudicar, né? Em que no momento em que eles comecem a se resolver, os chineses comecem a dar preferência para os produtos americanos agrícolas em detrimento de nós, que nos beneficiamos dessa guerra, né? O Brasil exportou muito mais soja no ano passado para a China do que era previsto. Pois é, mas me falaram, no começo me disseram, o Brasil saiu ganhando. Eu falei, calma, gente, esse é o primeiro momento, né? Mas, Raquel, numa coisa desse tipo, são vasos comunicantes. Se o Brasil vai exportar menos para a China, grãos, por exemplo, outros países que compravam dos Estados Unidos vão comprar do Brasil. No fundo, a oferta e demanda, que está mais ou menos equilibrada, ela se completa. Eu não acho que o Brasil tenha perdido. Mas no ano passado teve um impacto mesmo, Sim, Roberto. O Brasil exportou mais. Estava-se previsto o Brasil exportar aí 73 E o que aconteceu? O Brasil exportou mais para a China e os Estados Unidos exportou mais para outros clientes, inclusive a União Europeia, que o Brasil deixou de vender. Não, mas na verdade, ali os Estados Unidos estocou e a gente se livrou, colocamos todo o nosso estoque. Pode ter sido uma coisa pontual do ano passado e que isso se normalize. Mas naquele momento ganhamos. Para onde você acha que caminha esse entendimento preliminar? Pode nos prejudicar? Olha, eu sempre tenho dito que uma tensão desse tipo, uma situação de conflito comercial dessa natureza, todo mundo perde. Ninguém vai sair ganhando. Né? Você pode até ganhar num setor, mas vai perder em outros. O efeito líquido é negativo. É negativo para todos, né? Sempre. E para todo mundo. Para todo mundo. Eu acho improvável que no tempo que eles tiveram para negociar, eles começaram a negociar em dezembro, janeiro, a rigor. Né? Então nós não temos 3 meses sequer de negociações. Eles deram 60 dias, não foi? Janeiro, fevereiro. Você não negocia em 60 dias mudanças estruturais e grandes acordos. Não vai. Então vão ser acordos, eu acho, pontuais. Os Estados Unidos reclamam muito do déficit, né, comercial com a China. Eu acho que coisas que ajudem a diminuir o déficit, alguns acordos preliminares nessas áreas sistêmicas, por exemplo, intervenção em câmbio, ou na área de distorções em determinadas indústrias, talvez saia uma coisa preliminar, mas eu acho que ainda vai ficar faltando. Quer dizer, muitas das reclamações que têm sido feitas ostensivamente não serão atendidas num acordo preliminar, eu acho. Mas será suficiente, pelo menos, para evitar uma escalada das sanções bilaterais. Só um instante, Cida, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos depois com você, com a sua pergunta e com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo. Só um minuto, aguarde aí. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o diretor-geral da Organização Mundial de Comércio, Roberto Azevedo. A gente estava conversando, então, no último bloco e a Cida queria fazer uma pergunta. Cida, a palavra é sua. Eu queria perguntar, nós estávamos falando exatamente sobre essa tensão Estados Unidos e China. Como é que o senhor avalia esse nosso alinhamento total ao lado com os Estados Unidos e várias manifestações dentro do governo, de alguns integrantes, olha, não estamos aqui para vender nossa alma em troca de vender minério de ferro, etc. Como é que você avalia essas discussões dentro do governo? Eu acho que há uma afinidade ideológica maior, né, com relação aos Estados Unidos do que havia em administrações anteriores. Como que isso vai se traduzir na prática em termos de seja de acordos, seja de atuação conjunta em determinadas negociações ou situações internacionais, isso eu não saberia dizer. Acho que essa é uma grande pergunta. Acho que nenhum dos dois lados tampouco saberia dizer nessa altura do campeonato. Acho que a visita do presidente aos Estados Unidos pode ter ajudado a esclarecer um pouquinho mais qual o futuro dessas coisas. Mas toda vez que há uma certa inflexão de política externa, e claramente nós estamos vendo uma,
Há esse tipo de falta de uniformidade de pensamento, né? Isso aconteceu claramente, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo na Inglaterra, com o Brexit, essas coisas surpreendem as pessoas, porque os momentos são realmente de mudança. E com o novo governo, não chegou nenhuma demanda nova brasileira lá na OMC? Acho que chegou uma certa determinação em atuar e ajudar nas reformas, né, em fazer com que a organização se atualize de uma maneira mais evidente do que era colocada antes. A própria participação do Brasil em certas negociações, até na negociação de comércio eletrônico, tem sido mais incisiva, mais ativa, mais, definida, se pudermos colocar assim. Mas, de uma maneira geral, continua. O Brasil sempre foi muito ativo na organização, sempre foi, de uma certa forma, um líder. Ele inspirava a posição de vários outros países. É um país que é muito respeitado e admirado dentro do sistema pela sua capacidade de fazer as coisas, de atuar, de apresentar propostas, de ser razoável até nas colocações. A sua eleição é um exemplo disso, né? Eu acho que sim, eu acho que fui beneficiado pelo histórico positivo que o Brasil acumulou na organização e eu acho que não está comprometendo isso. Também como usuário do sistema de solução de controvérsias, isso é muito importante, né? O Brasil, inclusive, tinha um recorde de desempenho absoluto, né? De ações, 100%. né? Não, digo, em matéria de vitórias, né? De vitórias, de obtenção, graças, inclusive, à atuação do Roberto, quando ele começou como chefe do contencioso. Eu estou um pouco arrependido de não ter feito a saudação que o Roberto Janetti fez no começo daí, aproveito para fazer agora. O Roberto é... Está em tempo, está em tempo. Pois é. O diplomata não sou eu. É verdade. Bom, você tem todas as qualidades, Roberto, isso eu devo dizer. Roberto e eu somos unidos por uma amizade fraterna que já dura mais de 20 anos. Então, é um prazer enorme, viu? Eu fico agradecido por estar fazendo parte aqui desse painel e poder... Eu acho um pouco difícil fazer perguntas ao Roberto, porque ele já sabia de todas essas coisas desde muito tempo. Mas é importante claro, lembrar isso, né? O Brasil ganhou na questão da Embraer. É sempre interessante. Olha, ganhou provocar, no algodão, ganhou no aço, ganhamos tantas vitórias. O Brasil usou muito bem o sistema, né? Eu, como exportador, sou testemunha disso. Nós somos ganhadores na maioria dos casos, e alguns casos, inclusive, complexos e de paradigmas. Por exemplo, o caso do algodão. Foi um caso que não interessa só o Brasil. Interessa a países pobres da África que vieram na nossa cola e nós trouxemos um benefício imenso para eles. Eu me lembro do presidente da República de Benin, na Fiesp, quase chorando, pedindo para o Brasil apoiar eles na questão do algodão. E nós ganhamos a questão do algodão. E o que nós ganhamos? É bom lembrar para o público. O questionamento na época foi dos subsídios que os Estados Unidos davam aos produtores de algodão e que distorciam os preços internacionais. E ao vencer aquele contencioso, você colocou em xeque também uma série de preceitos da lei agrícola americana e de outros países também. Foi uma coisa emblemática. Conseguimos acabar o subsídio a diminuir lá nos Estados Unidos, do algodão? Foi muito mal recebido, né? Sim, inclusive porque... Eles demoraram para acatar as decisões. Demoraram muito e o resultado foi que eles terminaram pagando uma indenização sem precedentes na organização. De quase 150 milhões de dólares por ano. Por ano. Parte disso distribuído para a África. Isso não existia. Participei da negociação dessa compensação e, no primeiro momento em que foi apresentado o valor, é tanto. Quase fomos enxotados da sala Eu queria fazer uma outra pergunta, mudando de continente. O evento do Brexit na Europa, como é que a OMC está se posicionando em relação a isso? Se é que tem um posicionamento, e como é que você enxerga isso como o risco do comércio intrarregional da Europa? Eu acho que esse é o principal ponto, quer dizer, o risco maior está lá, entre eles. Né? Haverá, claro, impactos globais, outros países... Mas é o intrarregional que pega. O problema maior é ali. Né? Mais da metade do comércio do Reino Unido é com a Europa.
Isso. A outra metade, vamos supor, com o Brasil, os Estados Unidos, não muda muito, né? Se eles ficarem, por exemplo, nos termos da OMC, né? Então, continua tudo igual. Mas faz parte daquela discussão anterior, né, Cida, que a gente estava falando das mudanças estruturais, né? Isso apareceu com grande clareza na votação, né, no referendo. Uma boa parte da população está questionando o sistema, está questionando o que vem de fora, está questionando a cessão de soberania. E isso está refletido no voto que aconteceu. Neste momento, a OMC não participa disso, mas ajuda. Então, eu estou permanentemente em contato, sou visitado não sei quantas vezes por ano pelos ingleses, também os europeus, vêm perguntar, vêm falar, vêm trocar ideias. Ajudando a definição do acordo de saída? Entre eles, não menos do acordo de saída, mas na OMC, o que acontece depois. Tá. Então, o Reino Unido ele precisa de ter... Todo país tem o que a gente chama uma tabela de compromissos, que estabelece as tarifas máximas, os setores de serviços que eles vão abrir, em que condições eles vão abrir, etc. Com a separação, hoje o Reino Unido está dentro da União Europeia. Então, a tabela europeia vale para o Reino Unido. Na hora que eles separam, são duas tabelas diferentes. O Reino Unido quer fazer uma espécie de um corta e cola, né? Ele pega aquela tabela e diz, essa tabela Usa agora o que passa... interessa e joga fora o que não interessa. É mais ou menos isso. Aí eles têm que... Mas tem algumas áreas que é difícil fazer isso, como cotas agrícolas, por exemplo. Então, eles já começaram na OMC a negociar com os membros da OMC o que seriam as duas tabelas pós-divórcio, tanto a europeia quanto a inglesa. E aí, claro, os países da OMC, o Brasil inclusive, estão vendo nisso uma oportunidade de negociar condições de acesso um pouco melhor em algumas áreas e essa conversa já começou um pouco. Então, na OMC, o que nós estamos focando é no pós-divórcio, mas a maior parte da discussão agora está nos termos do divórcio. Roberto, Carlos, mas você acha que esse... Carlos... Não, eu só queria perguntar, voltando um pouco ao Brasil, me fazendo um pouco a pergunta da Cida, uma das frases mais repetidas pelo atual presidente Jair Bolsonaro durante a campanha foi que a China não está comprando do Brasil, mas está comprando o Brasil, referindo-se, evidentemente, à questão de compras de infraestrutura no Brasil, etc. Foi muito criticada essa frase aqui no Brasil. Queria saber o que o senhor acha dessa frase, dessa visão, e também, ligado a isso, em muitos países do mundo onde a China tem uma forte presença comercial, acaba tendo também importância geopolítica maior, ou até influência política direta. Eu penso, por exemplo, na Europa, com a Grécia, depois que a China comprou o Porto de Pireu, a Grécia vota muitas vezes a favor, em questões dentro do Conselho da Europa, a favor da China. Por exemplo, não teve nenhuma condenação sobre violações de direitos humanos pela União Europeia por causa do veto da Grécia e de Portugal também, que é outro país onde investimento chinês é muito, muito forte. Penso, por exemplo, ao Paquistão, a Sri Lanka, onde a Belt and Road está levando também a endividamento muito forte. Então, a influência direta da China no campo político. Então, minha pergunta é ligada à frase do Brasil. O senhor acha que essa frase é exagerada ou realmente é um perigo da China comprar alguns países e influenciar politicamente esses países? Eu acho que não é uma questão de comprar o país, mas é uma realidade que a China virou um dos grandes investidores mundiais. Eu viajo muito por aí, como você pode imaginar. E passando especificamente pela África, você vê a presença chinesa muito forte. Uma presença que não existia há 15 anos atrás. É uma coisa extraordinária o que eles estão fazendo em termos de investimentos. Eles estão colocando recursos nesses países todos. E isso, claro, é visto, às vezes, com uma certa desconfiança, né? Poxa, mas está comprando meu país, mas não é isso, eles investem, mas são investimentos estratégicos. Os próprios americanos reclamam. Mas eles abrem também bases militares na África, tipo em Djibouti. Então, quer dizer, a minha pergunta é, o comércio chinês não é também uma arma geopolítica de um país que tem interesses que vão além do comércio internacional? Aí é uma pergunta que vai além do meu salário. Melhor não responder. O negócio é comércio. Melhor não responder. É mais ONU do que o MC, né? Pois é. Mas assim... Mais secretário-geral da ONU do que o Mas é tão diferente assim do caso de outros países? Os Estados Unidos, quando fazem investimentos, eles também não levam o seu peso geopolítico para as decisões dos países, Os Estados Unidos mesmo vetou o investimento da China no Porto de Houston. Não é novidade. Não, eles falam, e os chineses fazem investimentos estratégicos, até porque o investimento de uma empresa chinesa, do ponto de vista de países
ocidentais, vamos dizer assim, eles não veem o investimento como investimento privado apenas, como há uma participação do Estado muito forte, seja na definição da estratégia, seja na própria participação do investimento. Quando uma empresa chinesa compra uma empresa, uma startup americana, alemã, inglesa, que seja, eles veem isso como uma coisa estatal, né? Como a China comprando, não uma empresa chinesa comprando e que vai competir no mercado em condições de mercado, com interesses privados. Eles veem isso como uma coisa estratégica. Então, essa desconfiança existe. Eu acho que é uma coisa, é um paradigma novo, é uma realidade nova no mercado internacional. Até porque isso vai contra tudo aquilo que a gente aprende nos livros de economia, porque o livre mercado se faz entre sujeitos particulares. Se o Estado entra nesse jogo, aí não é mais economia, aí se trata de mas a China é curioso, porque a realidade é que a China ela não se encaixa. Sabe quando a OMC foi criada e quando o GATT foi negociado e tal, você tinha alguns tipos de classificação. Você tinha a economia de mercado, você tinha as economias que não eram de mercado e você tinha as economias em transição, né, os transition economies, que eram países que eram, sei lá, da cortina de ferro, que estavam transitando para a economia de mercado. A China não se enquadra em nenhum deles. A China é um modelo híbrido e eles próprios reconhecem isso. Não estou falando aqui, não estou agredindo ninguém. Eles reconhecem isso. O sistema deles é um sistema sui generis, que não existia quando essas regras foram negociadas. Então, um dos problemas que nós temos é que determinadas atividades, determinadas práticas chinesas não entram no escaninho, né, nos escaninhos que foram desenhados lá nos anos 90, né, final dos anos 80 e anos 90. É um desafio. É bom, é ruim, é certo, é errado, essa é outra questão. Não vou entrar nisso, não é minha função, né? Mas é uma coisa diferente e, portanto, justifica-se que haja uma discussão sobre isso. Então, sobre a frase do governo, desculpa, a frase do governo, o senhor acha que tem um certo fundamento? Sou eu para questionar já a frase do governo brasileiro. Eu queria até só adicionar um comentário. Esse questionamento, esse posicionamento não é tão novo assim, não. Quando eu era secretário executivo da Camex em 2002, vou fazer até uma revelação aqui, já passado quase 20 anos, um alto dirigente chinês, vou até dizer, era o presidente do Banco de Desenvolvimento da China, me fez a proposta de comprar Vale do Rio Doce. A minha resposta imediata, falei, olha, não dá nem para começar. No discussion, como você vai comprar Vale do Rio Doce? Imagina o Brasil vender Vale do Rio Doce para a China. Um absurdo. Avisei o presidente Fernando Henrique, ele disse, você tem toda a razão, mantém essa posição e ponto, acabou ali. Embaixador, a gente, infelizmente, estamos chegando no final e eu queria fazer algumas perguntas assim mais do seu trabalho, mais pessoais. O senhor já está há bastante tempo fora do Brasil, né? Eu queria saber como é que o senhor faz para assim, matar a saudade do Brasil? O senhor ouve uma música brasileira, liga para os parentes, como é que faz? Olha, hoje em dia está mais fácil, né? Por causa da facilidade de comunicação, né? Então, por vídeo mesmo, por telefone, todo dia, basicamente, sobretudo antes de dormir, né? Eu ligo para as minhas filhas, para as minhas netas, né? Que raramente querem conversar comigo, mas eu tento, né? Eu tento, pelo menos. Então, eu acho que é assim, eu acho que o mundo ficou mais próximo, né? Que é um problema para alguns, né? Ele assiste aos jogos do Fluminense pela televisão. Não. Pois é, sem falta. Mas tem uma playlist brasileira, assim, que o senhor ouça, assim, põe no telefone? Uma playlist de música. Uma playlist brasileira? Não, eu não... Olha, música, livro, infelizmente, é uma coisa lamentável eu dizer uma coisa desse tipo, mas quando termina o dia, eu quero dormir. Sei. Sabe? Então, o senhor não tem um livro de cabeceira? Hein? Não tem um livro de cabeceira? Livro de cabeceira? Eu acho que eu não tenho nem cabeceira mais. Quanto mais o livro. Eu vou para a cama e quero dormir. Aproveitar as poucas horas de tranquilidade que eu tenho durante a noite. E o senhor tem uma frase, um verso para terminar aqui o nosso Roda Viva? Verso eu não sei, mas uma frase eu não sei. Que Deus nos ajude, né? Porque os tempos estão difíceis. Muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais essa edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação
do embaixador José Alfredo Graça Lima, do Roberto Gianetti da Fonseca, da Cida Damasco, da Raquel Landim, do Carlo Cauti e do nosso cartunista internacionalista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao nosso Centro da Roda Viva, embaixador Roberto Azevedo. Boa noite, boa semana a todos e até segunda-feira.